guys, how are you? E aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ava Rocha, eu sou teacher, sou professora de inglês e também sou CEO da Avante English. É o meu curso de inglês online, também tem presencial e a gente tem ajudado pessoas de todo o país a aprender inglês. Então, se você quer aprender inglês, se você quer dar esse passo, se você vem adiando isso, então para de ficar adiando esse plano de aprender inglês. Começa agora em 2022. As informações sobre o meu curso... A moto passando. As informações sobre o meu curso estão na descrição do vídeo, vou deixar tudo bonitinho aqui pra você, tá? Também não esquece de seguir o Instagram da Avante English, que vai estar passando aqui no vídeo. Como você viu aí no título do vídeo, esse vídeo vai ser uma mini aula que eu vou te dar, na verdade uma mini, porém completa, né? Eu vou te dar sobre o Simple Present, que é um tempo verbal no inglês, como o nome já diz, Simple Present, presente simples. Então é o presente simples do inglês, como é que ele funciona. E ao longo do vídeo eu vou estar te dando dicas, explicações, exemplos e vou estar te dando também dicas de músicas que contém aí forma afirmativa, interrogativa e negativa. Então, se você quer aprender de fato esse tempo verbal, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e agora vamos pro vídeo. Então, Simple Present nada mais é do que um tempo verbal no inglês que equivale ao presente do indicativo no português. Por exemplo, quando eu digo eu estudo inglês, ela faz a lição, eles cantam a música. Então, tudo isso que eu falo está no Simple Present, no presente do indicativo no português. E quando a gente passa para o inglês, ele entra para o Simple Present, que significa presente simples. Só que no inglês ele tem uma vantagem, é que quando a gente vai usar frases afirmativas no Simple Present, fica muito mais fácil do que no português. Porque a conjugação do verbo, ela não vai mudar. Como assim a conjugação? Sabe o nosso verbo quando eu digo assim, eu escuto música? Vou falar tu escutas, né? Ou você escuta. Ela escuta, ela vai. Nós vamos. Então já tem essa mudança no final da palavra, no final do verbo. Então esse vou, vai, vamos é o verbo. E em português, quando a gente muda o sujeito, a gente tem que mudar a forma que a gente fala o verbo. Então isso é a conjugação. No inglês é bem mais simples, porque a gente só vai ter a mudança quando a gente tem a terceira pessoa do singular. Então vamos lá para a nossa tabelinha. Eu vou dar um espaço aqui, deixa eu chegar aqui pro lado, para colocar a tabelinha aqui na hora da edição. Então quando eu digo eu, né, I, por exemplo, eu canto, I sing, ok. Você canta, you sing, mesma coisa. Agora quando eu tenho he, que é ele, she, que é ela, e it, que é ele ou ela usado para objetos, animais, situações, enfim. Quando não é uma pessoa, eu já vou colocar aí, vai ter uma mudança no verbo. Então eu não vou falar he sing, vou falar he sings, she sings, it sings. Esses três aí, a terceira pessoa do singular eu chamo de trio, eu gosto de chamar na minha aula de trio problemático. Por quê? Porque todo verbo que eu conjugo no presente simples, só no presente simples, graças a Deus, porque no passado não... O inglês é tão fácil, porque no passado nem tem essas mudanças todas, pra você ver que o inglês é muito simples. Eu vou trazer mais vídeos aqui com outros tempos verbais e você vai ver que é muito simples. Só que no presente tem essa pequena alteração, mas é só nesses três, tá? Então o inglês é tão fácil que são só nesses três, nesse trio aí problemático, que eu vou ter que alterar um pouco o verbo. Então o verbo sing, né, to sing, que em inglês é cantar, quando eu vou para a terceira pessoa, eu tenho que ter esse S no final. Então eu não posso falar he sing, tem que falar he sings, she sings, it sings. Então he sings, ele canta, she sings, ela canta, it sings, ele ou ela canta, né, objetos, etc. Indo agora para o plural, eu tenho we, que é nós cantamos, we sing. Vocês, que é you, vocês cantam, you sing. Eles ou elas cantam, they sing. Olha só que facilidade. Então, em português ficaria eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Agora no inglês, I sing, you sing, he, she, it sings. Tem que ter uma mudança ali, o trio problemático. E no plural, we sing, you sing, they sing.
Então, praticamente não tem mudança nenhuma. É por isso que muitas vezes, né, o iniciante ali, até nativo mesmo, quando ele está aprendendo a falar o próprio idioma dele, né, o inglês no caso, ele se esquece de alterar quando vai para a terceira pessoa. Ah, vai só colocar um S? Depende. Tem alguns verbos que você precisa colocar só o S, como esses verbos sing, o verbo sleep, que é dormir, também tem um S. Então, I sleep, you sleep. He, she, it, sleeps. E you, they, mesma coisa, sleep. Tem alguns verbos que eu preciso colocar um E e um S, como por exemplo o verbo to watch, que significa assistir. Então vai ficar I watch, you watch. He watches, she watches, it watches. E no plural, mesma coisa. We watch, you watch, they watch. E alguns verbos a gente precisa colocar um I, depois um E e depois um S. Como é o caso do verbo study. O verbo termina em Y, tá? Mas não é uma regra para todo verbo que termina em Y. Já vou falar por quê. Esse termina em Y, a gente vai tirar o Y, vai colocar um I no lugar do Y, depois um E e um S. Então vai ficar I study, you study, he studies, she studies, it studies. E no plural, we study, you study, they study. Só que, como eu disse, nem todo verbo que termina com Y vai ganhar um E e um S. Como, por exemplo, o verbo to play, que é jogar, que vai continuar, mas simplesmente você vai acrescentar um S. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso decorar todas essas regras, ó. Cada teacher tem um jeito de passar. Tem professores que são um pouco mais, assim, metódicos, tá? Não tô dizendo que isso é ruim. Tem alguns alunos que preferem desse jeito. Então, eles preferem passar todas as regras, usar verbos diferentes para que o aluno vá seguindo as regras, sempre lembrem das regras, o I, o E, o S, quando o verbo é assim, tal. Já eu prefiro utilizar os verbos de forma variada e fazer com que o aluno use tanto, veja tanto como é aquele verbo no simple present com a terceira pessoa, que ele vai ver qual é o verbo que apenas acrescenta o S, qual é o verbo que acrescenta um E e um S, qual é o verbo que a gente vai tirar o Y, colocar o I, depois um E e um S. Então, eu prefiro assim, mas você precisa, né, é minha obrigação passar para você aqui, já que eu estou te ensinando esse assunto, que vai ter essa alteração aí, tá? Então, lembre-se disso. Bom, então, eu passei para vocês as regras do verbo. Os verbos, alguns ganham um E e um S, outros ganham um I, um E e um S, outros só um S. Só que tem um verbo que ele é uma exceção. Ele não ganha um I, um E e um S, nem só um S, nem um E e um S. Ele vai mudar a forma dele por completo. Mas é uma exceçãozinha, que é o verbo to have. To have, que é o verbo ter, ele vai, quando a gente passa para a terceira pessoa, né? Quando eu falo ele tem, ela tem, a gente vai mudar ele de have para has. Se eu falar, por exemplo, eu tenho um celular, I have a cell phone. Você tem um celular, you have a cell phone. Agora, quando eu falo ele tem um celular, eu vou falar he has a cell phone. Então, have virou has. She has a cell phone. It has a cell phone. Indo para o plural, continuo com o have. We have a cell phone. You have a cell phone. They have a cell phone. Então, esse verbo é uma pequena alteração que a gente tem aí, uma exceçãozinha que a gente tem aí na hora de passar para o simple present. Uma maneira de praticar o simple present é colocando ele em ações do dia a dia. Tanto que no meu curso, né, meus alunos, eles aprendem a usar o simple present quando eles aprendem a falar de rotina. Então, a gente sempre, quando a gente estuda inglês, a gente tem que aprender um tempo verbal sempre no contexto. A gente não pode simplesmente falar como é e colocar frases aleatórias. A gente tem que ter um contexto para que faça sentido. Quando a gente usa o simple present, a gente coloca num contexto de rotinas, né? Que a gente chama de schedule. Então tem um vídeo lá, eu lembro que a gente tem um vídeo que a gente assiste, que é uma menina falando sobre a rotina dela, o que é que ela faz, a hora que ela acorda, a hora que o pai dela acorda, como ele vai pro trabalho dele, como a mãe dele vai pro trabalho dele, como ela vai pro trabalho. Então ela fala o dia a dia dela, a rotina dela. Quando a gente fala de rotinas, a gente usa muito o simple present. Quer ver? Repare só. Quando eu digo assim, eu acordo às 8 horas. Ó, eu acordo às 8 horas. Então eu falo em inglês, I wake up at 8 a.m., às 8 da manhã. Eu tomo café. I have breakfast at 8:30. Eu tomo café às 8:30. Agora, quando eu vou falar da terceira pessoa, né? Ela toma café
às 8h30. Vou descrever a rotina de uma terceira pessoa e eu tenho que lembrar dessa mudança do verbo que eu já expliquei aqui pra vocês. Que tem que alguns mudam para o I, ganham um E e um S, outros I e S, outros são S. Então ela acorda às 8 horas. She wakes up at 8 a.m. Ela toma café, né? Ela tem a refeição do café dela, né? Que é breakfast, às 8h30. She has a breakfast at 8:30. Então ela toma café às 8h30. She goes, então ela vai, she goes to work at 9 a.m. Então, quando a gente fala de rotinas, a gente utiliza muito o Simple Present. Então, a maneira de praticar o Simple Present é falar sobre a rotina, tá? Inclusive, você pode colocar aí a sua rotina em português, aprender como se fala aqueles verbos e tentar passar a sua rotina do português para o inglês. Colocar o que é que você faz. Então, você coloca 3 atividades que você faz de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Inclusive, é assim que eu ajudo os meus alunos a praticar o Simple Present, trazendo a rotina deles para a aula, perguntando o que é que eles fazem e uma maneira também de aprender novos verbos, porque às vezes tem coisas que eles fazem e a gente não aprende logo inglês. Por exemplo, eu vou para a aula de yoga, não sei, alguma coisa inusitada que ele faz. Vou aprender a fazer bijuteria, tem que aprender a falar isso em inglês. Então, como é que eu falo? Eu vou aprender a fazer bijuterias em inglês. Então, a gente vai lá, pesquisa e coloca esse verbo no Simple Present. Então, a maneira de praticar é falando sobre rotina de música com o Simple Present na forma afirmativa, que é a música Hot and Cold, da Katy Perry, que ela fala assim: You change your mind like a girl changes clothes. Então, you change your mind, ó. Você muda de ideia. Change the mind, né? Mudar a mente. Em inglês pode ser traduzido como mudar de ideia. Então, eu estou utilizando aí o Simple Present, que estou falando de uma ação que você pratica. You change your mind. E é interessante que ela utiliza também a estrutura do Simple Present na terceira pessoa, porque ela fala like a girl. Então, girl é uma garota. Ela, she. Então, se é she, se representa she, eu vou utilizar o verbo com S. Então, like a girl changes, ó, o verbo ali depois de girl com S, clothes. Então, você muda de ideia como a garota muda as roupas, muda de roupas. Então, you change your mind like a girl changes clothes. You change your mind like a girl changes clothes. Simple Present na forma negativa. Na forma negativa, a gente tem que lembrar do auxiliar. Então, na forma negativa, a gente usa o auxiliar do mais o not. Então, vamos de novo à nossa tabelinha. Vou pegar algumas ações, vou transformar elas para a forma negativa. Então, ao invés de eu falar que eu acordo às 8 horas, I wake up at 8 a.m., eu vou falar que eu não acordo às 8 horas. Então, vai ficar I don't. Olha só, do mais o not, juntei, fica don't. I don't wake up at 8:30. Eu não tomo café às 8h30. Então, ao invés de falar que I have breakfast at 8:30, eu vou falar I don't have breakfast at 8:30. Eu não vou para o trabalho às 9 horas. I don't go to work at 8:30. E assim vai ser com a maioria dos sujeitos. Então, I don't, o verbo, tananã. Então, I don't wake up, tananã. You don't work, tananã. They don't study, tananã. Peraí, mas e o trio problemático? O que é que aconteceu com esse trio problemático? Lembra do trio problemático que a gente sempre coloca um S quando a gente fala os verbos acompanhados desse trio, desses sujeitos, pronomes sujeitos? Então, he, she e it. Quando a gente fala esses verbos no Simple Present, na forma afirmativa, a gente tem que lembrar de colocar um S, né? Então, ao invés de falar she study, she studies. He studies. It studies. She watches. É o correto. She plays. He plays. He works. Então, sempre com esse Szinho aí. Quando a gente vai colocar a forma negativa, então, ao invés de colocar o do mais o not, que foi o caso que eu expliquei nos outros pronomes, eu vou usar o does e depois o not. Lembra que eu falei que eu coloco sempre um S no final do verbo? Então, se o verbo auxiliar que acompanha os outros sujeitos é do, o verbo auxiliar que acompanha o he, she, it vai ter que terminar com S, não é? Então, ao invés de falar he do, eu vou falar he does
not. She does not. Posso fazer a junção? Pode. Vai ficar he doesn't. She doesn't. It doesn't. E depois eu vou pegar o verbo, ou seja, a ação que eles não fazem. Então, ao invés de falar que ela estuda, a forma afirmativa seria she studies. Vai ficar she doesn't study, ó. O does com not, ela não, eu uso esse auxiliar para negar, estuda. Peraí, mas o study não tinha que estar com S? Não, porque eu já coloquei o S aqui no does. Então, se eu falo she doesn't, eu já tenho o S ali representando e está na terceira pessoa. Então, o verbo ele vai voltar para a forma dele normal sem o S, tá? Porque você já usou ali o auxiliar does. She doesn't study. He doesn't study. She doesn't work. He doesn't work. Então, na hora de fazer as frases negativas, sempre lembre-se. Eu tenho que ter o auxiliar do ou does. O do é usado para todo mundo, sem ser o trio problemático, né? I, you, we e they. E no trio problemático eu uso o does. E logo depois, se a frase é negativa, eu uso o not. Para o trio problemático vai ficar doesn't e para as outras pessoas vai ficar don't. Um exemplo de música que contém o simple present na forma negativa é a música Don't Blame Me da Taylor Swift, quando ela fala assim, don't blame me, love made me crazy. Então, don't blame me. Como ela está direcionando para a pessoa que está na frente dela, então ela usa o don't. Então, ela utiliza o auxiliar do, mas o not. Então, don't blame me, não me culpe, love made me crazy. O amor me fez ficar doida. E também ela utiliza o auxiliar com o does, porque tem uma parte que ela fala também, logo depois disso ela fala if doesn't. Então, se não está fazendo, a gente pode traduzir assim, mas a tradução correta seria se não faz. You ain't doing right. Você não está fazendo direito. Então, ó, if doesn't. If it doesn't. Como ela utilizou it, então o auxiliar aí que ela utilizou já não foi o do, foi o does. Como está na forma negativa, tem o not. Então, if does not. Então, ela contraiu, ficou doesn't. Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Agora, frases interrogatives. A frase interrogative, você vai pegar o auxiliar e colocar no início da frase. Tem diferença, teacher, entre o trio problemático e os outros sujeitos? Tem. Mas a diferença é bem simples. Lembra que eu falei pra vocês que no trio problemático, ao invés de falar do, not, né, don't, a gente fala does com not, que fica doesn't? Então, a gente não vai usar o not, porque a gente não tá falando de negativa, a gente tá falando de interrogativa. Então, no começo, nos outros sujeitos, a gente utiliza o do, e claro, a interrogação no final da frase. E para o trio problemático, a gente utiliza o does. Olha só como é que fica. Vou fazer uma pergunta com you, utilizando o you, tá? Então, se é you, eu utilizo o auxiliar do. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Agora eu vou fazer uma pergunta para o sujeito we, nós. Nós falamos inglês? Do we speak English? Do we speak English? Então, ó, usei o do aí. Isso vai ser para todos os outros sujeitos, exceto o nosso trio problemático. Então, como é que vai ficar? Eu vou falar do she speak English? Falar does she speak English? Ela fala inglês? Does he speak English? Does it speak English? Então, ó, no trio problemático a gente usa o auxiliar does, ok? Does. Does he, does she, does it. E para os outros sujeitos, o do. Do I, do you, do we e do e they. Dica de música com o simple present na forma interrogativa é a música 10,000 Hours, do Dan e do Justin Bieber. Tem um trecho que ele fala assim: Do you like the rain? Do you like the rain? Então, você gosta da chuva. Does it make you smile? Então, ela, né, faz você sorrir. Ó, já que ele utiliza o it, o auxiliar, no caso, foi does. Então, é bem interessante essa música porque dá pra gente perceber a diferença do uso aí dos auxiliares, quando eu utilizo do e o does. Se eu utilizo you, a minha pergunta vai ter do. Do you like the rain? Agora, a próxima pergunta tem o it, então eu não falo do it, eu falo does it. Does it make you smile? Então, a música aí é uma ótima maneira da gente praticar, né? Tem uns exemplos aí do simple present na forma interrogative.
about the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? Agora eu quero ver se você realmente conseguiu aprender, quer dizer, entender, né? Porque aprender, sim, a gente vai praticando e vai aprendendo, mas eu quero saber se você conseguiu pegar aí o Simple Present. Então eu vou colocar aqui algumas perguntinhas, assim como a gente faz nas nossas aulas lá na Avante English, tanto eu como a minha equipe, né, os outros professores. Toda aula aqui é de gramática, que a gente tem 4 etapas de aulas, né? A gente tem etapa de vocabulário, etapa de gramática e outras de leitura, praticar o listening, que é a escuta. Na etapa de gramática, a gente sempre faz isso, que é para testar o conhecimento dos alunos e ver se eles conseguiram realmente entender o assunto. Então, vou colocar algumas perguntas aqui, eu vou colocar algumas frases e você vai me dizer daí de casa, você vai responder e depois você vai conferir sua resposta. Vou colocar algumas frases e você vai dizer se a frase está correct, correta ou incorrect. Se ela estiver incorrect, eu quero que você diga o motivo, explique aí pra você mesmo, pause aí o vídeo, explique, veja o que é que tá incorreto, que depois eu vou explicar e aí você confere se realmente você conseguiu identificar o erro da frase, ok? Então agora vamos lá para o nosso teste, nosso mini quiz. Let's go. Primeira frase, she play football. She play football. Tempo para você pensar, essa frase está correct ou incorrect? E aí? Bom, se você disse que a frase está correct, você errou. Eu imagino que você tenha dito incorrect. Então, se você acertou, já comenta aqui, já vai anotando aí essa pontuação, que eu quero saber quantas que você acertou. Por que que essa frase está incorrect? E aí? Ó, mais um tempinho para você pausar o vídeo, ver qual é o erro. Se você disse que ela está incorrect, por quê? O verbo que está acompanhando o sujeito she, então ele deveria estar com um S no final, porque a gente aprendeu que quando a gente tem um trio problemático, he, she, it, nosso verbo ele vai ter uma modificação ali quando as frases estão no presente, ele vai ganhar um S, alguns um I, um E e um S, outros só um E e um S. No caso do play, ganha apenas a letra S, então o correto seria she plays football e não she play football. Então se você acertou, já anota aí 2 pontos para você, um porque você conseguiu identificar que estava incorrect e 2 pontos o segundo porque você conseguiu identificar o erro. Vamos para a próxima. He don't study English. He don't study English. E aí, frase está correct ou incorrect? Bom, se você disse que está incorrect, você acertou. Se disse que está incorrect, você conseguiu perceber o erro aí, né? Bom, a gente está com a frase com simple present na forma negativa, então a gente tem esse auxiliar. Só que nosso auxiliar aí não deveria ser don't, e sim doesn't, porque se o sujeito é he, deveria ser o does e depois o not. Então, fazendo a contração, doesn't. Então, o correto seria he doesn't study English. Ele não estuda inglês. Para finalizar, eu vou colocar aqui uma proposta que eu quero que você comente. Essa sua resposta não vai ser igual a das outras pessoas, eu imagino que não, né? Eu imagino que terão várias respostas diferentes. Vou colocar e eu quero ver se você acerta, tá? E eu vou estar de olho nos comentários, vou estar dando like. Então, coloca bem caprichado aí. Coloca aqui uma ação que você faz todos os dias. Uma ação que você faz todos os dias. Algo que você faz todos os dias. Olha como é que eu tô sendo bem abrangente, eu não tô nem especificando horário. Geralmente, quando eu ensino esse assunto para os meus alunos, eu peço 3 ações que eles fazem de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, para que eles possam praticar os advérbios de tempo, morning, the afternoon, at night, as preposições, os horários e também as ações, para praticar vários verbos. Mas eu estou te pedindo só uma ação que você faz todos os dias. Então pode ser qualquer horário, qualquer coisa, mas que você faça pelo menos mais de 3 vezes na semana, ou seja, de uma forma regular, para você praticar aí o Simple Present. E é muito importante que você pratique colocando a sua realidade, porque quando você usar exemplos da sua realidade, fica muito mais fácil de você fixar o assunto e bem mais difícil de você esquecer. Então já comenta aqui algo que você faz todos os dias, que eu vou estar de olho nos comentários. Coloca aí. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha conseguido aprender de fato o Simple Present. Mas claro, só com vídeo não vai, né? Não é mágica, não é milagre. Você não vai, aprendi tudo, vou sair falando, não. Por isso que eu falei pra você pegar o seu caderninho aí, pra você anotar tudo bonitinho, pra você aprender e praticar.
porque depois desse vídeo é importante que você faça exercícios, tá? Então vá procurar agora fazer exercícios, agora que você já anotou o que é o Simple Present, já pegou exemplos, dicas de música, já vai estudar com música, já vai aprender com música, inclusive falando em aprender inglês com música. Aqui no canal eu trago vários vídeos entendendo a letra de outras músicas, aprendendo inglês com música. Lá no Instagram também tem expressões em inglês que eu tiro de músicas. No final, foi através das músicas que eu conheci o inglês. Eu tive vontade de aprender inglês por causa das músicas. E hoje eu sou fluente por causa disso, graças às músicas em inglês. Eu aprendi inglês só para entender as minhas músicas favoritas. Então, se você também quer aprender inglês para poder entender suas músicas favoritas, já entre em contato, já vai lá no Instagram, segue a Avante English e já clica aqui no link para conhecer mais sobre o meu curso, para entender como é que funciona e poder aprender inglês e cantar suas músicas favoritas. Inclusive, a gente também traz músicas nas aulas, sabia disso? Pois é muito legal. Então, já vai seguir o Instagram e já clica também no link para saber mais. Espero que você tenha gostado. Kisses and bye bye!